Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a você que mais uma vez nos acompanha nesse momento de celebração ao nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento rogando ao Senhor que conceda a sua graça sobre as nossas vidas, conceda graça sobre você, sobre a sua família, enquanto nós prestamos essa atitude cultica ao nosso Deus e nos propomos a aprender, a sermos edificados mais uma vez pela palavra do Senhor. Eu quero fazer a leitura nesse momento da palavra do nosso Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo de número 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. Nesse texto o profeta fala das tristezas de Israel que seriam transformadas em alegria. Tristezas porque Deus pesaria a mão sobre o povo por causa dos seus próprios pecados, por causa da falta de arrependimento. Mas depois de pesar a mão de forma disciplinar, Deus transformaria toda aquela tristeza em alegria novamente. Por isso, nós louvamos a Deus, porque tem feito o mesmo e fará o mesmo sobre nós. Toda tristeza que nós enfrentamos na nossa vida serão transformadas em alegria pelas mãos bondosas do Senhor no tempo em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Vamos louvar ao nosso Deus com cânticos, vamos exaltá-lo nesse momento, porque Ele é merecedor da nossa exaltação. Nós somos chamados a espalhar o amor de Deus por onde nós estamos e por onde nós formos. Nós podemos fazer isso através de cânticos também. Nós cantamos desse amor, propagando assim aquilo que Deus fez por nós e aquilo que tem feito até o dia de hoje. Cantemos para sempre desse amor de Deus. Escorre para o mar, meu rio de amor comigo. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. E alegre por te pertencer, levantarei
O nome do Senhor Jesus está acima de todo outro nome. A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos que não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso nós exaltamos o nome de Jesus sobre todos os demais nomes. Vamos fazer isso através de mais esse cântico. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo seu amor, agradecendo pelo seu cuidado, agradecendo por aquilo que Ele tem feito de tão bondosamente nas nossas vidas. Querido Senhor, nós não temos outra opção a não ser agradecer ao Senhor quando nós percebemos a sua bondade, quando nós percebemos a tua graça sobre as nossas vidas, quando nós percebemos como o Senhor nos ama e como o Senhor tem nos alcançado com a tua misericórdia, com o teu perdão, mesmo sendo nós imerecedores. Nós agradecemos a ti, porque tem cuidado de nós. Nós louvamos ao Senhor, porque tem perdoado os nossos pecados, e toda a graça que recebemos, todas as bênçãos que vêm do Senhor, são puramente porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos abençoa pela tua compaixão, pela vontade que o Senhor tem de nos abençoar. Obrigado, Deus, porque não há mérito em nós, mas mesmo assim o Senhor tem concedido a nós a tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos imensamente por isso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda na palavra de Deus, agora no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Busquemos o Senhor enquanto nós podemos achar. Deus se faz presente nas nossas vidas. Deus se faz alcançável, embora nós sejamos ainda pecadores. E a sua palavra agora nos convida a buscarmos a sua presença com intimidade, com profundidade. Nós vamos entoar a Deus o cântico de número 222 do Inário Novo Cântico, Mais Perto da Cruz, um hino no qual nós declararemos que desejamos estar mais perto da presença do nosso Deus. Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da
tua cruz. Eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre. Eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração com a nossa irmã Vilma, pedindo a Deus que nos encha com o seu Espírito Santo e que nos motive a buscá-lo cada dia, cada vez mais. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez tendo essa oportunidade de falar com o Senhor, de exaltar o teu santo nome, adorar a Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua força, por tudo que o Senhor é. Pai, neste momento, Deus, estamos colocando nossas vidas diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha mover cada dia mais o nosso coração, que possamos sentir o desejo, ó Deus, de estar na Tua presença, de nos encher do Teu Santo Espírito, principalmente nesses dias, ó Deus, nesses momentos que estamos vivendo, diante dessa pandemia, Deus, que isso não venha afastar-nos de Ti, e sim nos aproximar do Senhor. Clamamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor que nos conhece, o Senhor conhece o nosso interior, mais do que nós mesmos, ó Pai. Então nós clamamos, Deus, enche-nos com Teu Santo Espírito, mova-nos, ó Deus, a Te buscar mais, a andar na verdade, a andar nos Teus caminhos e sentir esse desejo, Deus, da Tua palavra, de aprender mais de Ti, de nos alimentarmos da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Pai Santo, sei com a Tua igreja, sei com o Teu povo, ó Deus, que mesmo distante do jeito que estamos, cada um no seu lar, ó Deus, sem poder encontrar, sem poder se abraçar, Deus, mas que o Senhor esteja no lar de cada um, que onde eles estiverem, a Tua palavra, Deus, seja pregada no lar, a Tua palavra chegue até o lar de cada um. Tudo isso nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nessa noite, baseada no texto de Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 15. Texto que nos conta uma parte da história de José e o ensinamento que a palavra do Senhor tem para nós nessa noite é a respeito do tema o agir de Deus nos bastidores da vida. Como que Deus age por trás de toda a nossa história, de tudo o que acontece sobre cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 15.
Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, lhe bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçando-o com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Oremos mais uma vez. Obrigado, querido Senhor, pela oportunidade e grande privilégio que mais uma vez o Senhor nos dá de meditarmos, ouvirmos a Tua voz e recebemos a mensagem do Senhor através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quantas vezes nós não passamos por períodos críticos na vida? Quantas vezes nós não enfrentamos algumas experiências nas quais nós não conseguimos compreender, nas quais nós questionamos por que tanto sofrimento, por que tanta dificuldade? Nós ficamos atônitos diante de algumas circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. E podemos, sim, às vezes até mesmo entrar em desespero por causa dessas situações. Não poucas vezes podemos questionar ou ao menos duvidar nos nossos corações: será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Por que Ele permite, por que Ele age de uma forma tão sofredora na minha vida? Mas o que eu quero dizer a você é que a palavra do Senhor nos ensina através desse texto que Deus sempre tem o total controle de toda a nossa vida. E não apenas isso, mas Deus está sempre agindo por intermédio, por trás de tudo aquilo que acontece, para executar os seus planos sobre nós. E esses planos não são apenas para a glória de Deus, mas são planos maravilhosos para as nossas vidas também. E essa palavra tem o objetivo de trazer conforto ao seu coração através desse conhecimento, através dessa ciência. A história de José
nos mostra como que Deus nunca perde o controle. E como que ele age, por que ele age da forma que ele quer sobre a vida do seu povo, sobre a vida de todas as pessoas e de toda a sua criação. Para entendermos um pouco mais a respeito dessa história, a respeito da mensagem dessa noite, lembremos-nos um pouco mais da história antecessora aqui de José. José era o penúltimo filho de Jacó. O último era chamado Benjamim. E era o filho que seu pai mais amava, de acordo com Gênesis 37, versículo 3. E por ser um filho tão amado assim por Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, os seus irmãos tinham ciúme dele. E algumas vezes desenvolviam um sentimento até mesmo de raiva por José, porque ele era o filho predileto do seu pai. E aconteceu num certo dia que José chegou até seus irmãos, relatando a eles um sonho que teve. E nesse sonho, a lua, o sol e estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante de José. E a ideia era justamente representar o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos se dobrando diante dele. E aquilo trouxe ainda mais fúria aos irmãos de José, de maneira que alguns queriam até mesmo matá-lo. Mas o seu irmão mais velho impediu que isso acontecesse e teve a ideia de lançá-lo numa cisterna que estava vazia, e depois ele foi vendido a uma caravana que passava por aquela terra em direção ao Egito. E assim José foi vendido como escravo. Os seus irmãos pegaram a sua túnica, rasgaram, molharam com o sangue de algum animal, para mostrarem ao seu pai, de maneira que o seu próprio pai chegou à conclusão, equivocadamente, que algum animal teria encontrado com José, seu filho, e o teria matado. Assim os seus irmãos foram isentos dessa culpa, dessa responsabilidade. E assim José passa pela primeira grande prova da sua vida. Mas assim que os ismaelitas, a caravana dos ismaelitas passou pelo Egito, José foi mais uma vez vendido como escravo a um homem chamado Potifar. E Potifar era comandante da guarda do Egito. E assim José começou a trabalhar para ele dentro da sua casa. Mas Deus sempre esteve com José, de maneira que tudo aquilo que José intentava fazer, ele prosperava, porque Deus o abençoava sobremaneira. Assim, Potifar viu que tudo aquilo que José fazia dava certo e colocou José como responsável sobre tudo aquilo que ele possuía. E disse a José: tudo aquilo que é meu está nas tuas mãos, com exceção da minha esposa. Nela você não poderá tocar. E José era um homem temente a Deus, dedicado naquilo que fazia, apesar de todas as circunstâncias difíceis que havia enfrentado. Mas no dia em que estava ausente o seu senhor, a esposa de Potifar chegou até José para tentá-lo e disse a José: deita comigo, relacione-se sexualmente comigo. E José dizia: eu não posso fazer isso. O meu senhor proibiu que eu tocasse em você. Então eu não farei isso que você me pede. E dias foram se passando e a esposa de Potifar tentando José cada vez mais, mas tendo ela visto que ele não iria ceder à sua tentação, um dia agarrou José pela roupa, de maneira que José saiu correndo, deixando a sua própria roupa na mão dela para que não fosse tentado a cair em pecado com a esposa de Potifar. Mas aquela mulher, usando de astúcia maligna, disse ao seu esposo que José havia tentado deitar com ela. Mas quando ela gritou, ele saiu correndo, deixando as suas vestes na sua mão. E, obviamente, Potifar acreditou na versão contada por sua esposa e mandou prender José por causa disso. Mesmo depois de ter passado por
tantas atrocidades e ter se mantido íntegro, firme na sua dedicação ao Senhor e ao seu mestre, ao seu chefe, José ainda passa por mais esse problema de ser preso. Mas mesmo na prisão, José ainda era um homem íntegro e não deixava de glorificar ao nome de Deus através de uma postura santa. Tanto que José foi colocado como responsável por vigiar outros presos. Ele, que era um prisioneiro, foi colocado como responsável para vigiar outros presos. E isso ele fazia com bastante esmero, com total dedicação. Imagino eu, irmãos, que em alguns momentos da vida José deve ter ficado entristecido, chateado, indignado, sem conseguir compreender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas, apesar daquilo, José manteve-se firme ao Senhor. E no tempo devido, Deus esclareceu a José tudo aquilo que ele fazia e por que aquilo estava acontecendo com José. Por isso, eu quero deixar 3 ensinamentos a partir desse texto para as nossas vidas, para nós entendermos como que Deus age através dos bastidores da nossa vida. E o primeiro ensinamento é que tudo que Deus faz tem propósito. Todas as circunstâncias, por mais difíceis, desagradáveis, tristes que sejam, têm propósitos de Deus. Deus nunca faz absolutamente nada de forma aleatória. Deus tem planos bem definidos, embora nem sempre Ele compartilhe conosco todos os planos que Ele tem. Mas vejamos como que isso aconteceu na vida de José. Quando José finalmente revelou-se aos seus irmãos, depois de ter descido ao Egito, depois de ter passado por toda aquela circunstância, José disse essas palavras de grande importância que eu gostaria de reler com os irmãos aqui. No versículo 5. Agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Depois de ter passado por toda aquela situação, estando ainda na prisão, José recebeu o dom de Deus para interpretar sonhos. E foi quando um dos servos de Faraó, o copeiro de Faraó, teve um sonho e José revelou esse sonho, o significado daquele sonho. E alguns anos depois de que o copeiro foi restituído à sua profissão, junto ao palácio de Faraó, Faraó teve um sonho. E os seus sábios, os seus magos não puderam interpretar, então o copeiro se lembrou de José, que ainda estava preso. E disse a Faraó: há um homem na prisão que interpreta os sonhos, e as suas interpretações são corretas, elas acontecem. Então o Faraó mandou chamar José, relatou o sonho no qual vacas magras comiam vacas gordas, e Deus deu a revelação a José, a interpretação daquele sonho, de que haveria 7 anos de fartura e depois haveria 7 anos de fome, de escassez. E então José orientou Faraó que durante os 7 anos de fartura, que se colhessem alguns cereais, que se economizassem algumas colheitas para suportar os 7 anos de escassez que eles passariam. E pela sabedoria que Deus concedeu a José, Faraó nomeou o próprio José como governador do Egito, como responsável sobre todas as finanças, sobre todas as colheitas e sobre tudo aquilo que havia no Egito, estando abaixo apenas do próprio Faraó. E então as coisas começam a ficar claras na mente de José.
quais eram as intenções de Deus, do porquê ele havia passado por tudo aquilo. E então José declara aos seus irmãos e diz a eles: não fiquem bravos, não fiquem tristes, porque na verdade vocês me venderam para o Egito, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para a conservação da vida do seu povo. Porque através de toda a história de José, de todas as conquistas que Deus concedeu a ele, ele pôde preservar a vida e a integridade dos seus irmãos, do seu pai, dos seus sobrinhos e de todo o povo, todo o gado, tudo aquilo que Israel possuía. Então Deus tinha propósito sobre todas aquelas coisas. Mas antes de nós entendermos que Deus tem propósito sobre tudo, eu quero convidar você a olhar para a vida de José e perceber que ele passou anos sem saber o porquê de tudo aquilo. Deus não revelou a José, logo no início da sua história, quais eram os seus propósitos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Foi apenas no final de toda essa história, depois de anos terem se passado, é que Deus fez José entender o propósito daquilo que tinha acontecido. Mas mesmo enquanto José não entendia, ele se mantinha íntegro, ele se mantinha fiel ao Senhor. Eu quero dizer a você nesse momento que nem sempre Deus compartilha conosco quais são as suas intenções, quais são os seus propósitos através de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Em especial, as experiências difíceis, as experiências dolorosas que nós enfrentamos. Mas o que eu quero que você tenha total certeza no seu coração é que mesmo que você não entenda por que Deus faz isso ou por que Deus não faz aquilo sobre a sua vida, eu quero que você entenda que Deus tem um propósito e que esse propósito vai ser alcançado. E que em determinado momento, Deus pode esclarecer todas as suas dúvidas do porquê algumas coisas acontecem. Deus tem sempre um plano, Deus tem sempre uma razão, Deus tem sempre um porquê diante de tudo aquilo que faz nas nossas vidas. E esses propósitos são bons, são propósitos maravilhosos. Deus nunca tem a intenção de nos deixar tristes, de nos deixar abalados, de nos fazer esmorecer. Deus sempre tem a intenção de fortalecer a nossa fé, de fortalecer o nosso espírito. E isso Ele faz através do seu modo de agir sobre as nossas vidas. José ficou anos sem entender os propósitos de Deus, mas ao final percebeu que tudo aquilo era necessário. Talvez você passe um bom tempo, talvez nós passemos por alguns anos debaixo de algumas provas, debaixo de algumas dificuldades, mas nunca percamos a fé, nunca percamos a esperança, nunca percamos a certeza da nossa memória de que Deus tem propósito, de que Deus está agindo sobre tudo o que acontece. Basta nós esperarmos e basta nós confiarmos na mão de Deus que está sobre nós. O segundo ensinamento desse texto, dessa mensagem para as nossas vidas, é que Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca retirou de sobre nós o seu imenso amor que Ele demonstrou e sempre tem demonstrado sobre as nossas vidas. Perceba a partir do versículo 6 que José fala aos seus irmãos dos anos de fome que ainda viriam sobre todo o povo e revela, mais uma vez, que Deus o havia enviado lá para a preservação da vida. E isso era uma prova, isso era uma manifestação clara, evidente, do amor que Deus tinha pelo seu povo. Através do sofrimento de uma só pessoa, Deus manifestou o seu amor, preservando a vida de toda uma nação. Será que nós conhecemos uma história muito semelhante a essa, das nossas vidas diante de Deus?
através do sofrimento de uma pessoa, Deus manifestou o seu mais puro e sublime amor para com todo o seu povo. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Muito mais do que José, Jesus enfrentou períodos extremamente árduos, difíceis, dolorosos, cheios de sofrimento, cheios de angústia, cheios de solidão. Jesus experimentou a ira do próprio Deus sobre ele, ira essa que era para ser derramada sobre as nossas vidas, sobre você e sobre mim, por causa dos nossos pecados. Nós é que éramos merecedores de receber a condenação eterna de Deus. Nós é que éramos merecedores de sermos lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas para que houvesse preservação da nossa vida, tanto espiritual quanto física, Deus derramou a sua ira sobre uma pessoa só, sobre Cristo Jesus. E através desse sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós recebemos a vida, é que nós recebemos a vida em abundância, é que nós recebemos a salvação, é que nós recebemos a esperança de vida eterna. Nós não viveremos apenas nesse mundo até a morte. Nós não teremos uma vida plena, cheia do Espírito Santo, apenas. Mas nós teremos uma vida eterna, onde a morte já não existirá, porque Jesus Cristo voltará para ressuscitar a sua igreja. E esse é o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, os discípulos do nosso Senhor e Salvador. Aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que creem no seu nome. Ele sofreu todas as coisas para que nós tivéssemos esperança. O nosso sofrimento não é nem sequer comparável ao sofrimento que Jesus Cristo carregou por nós. A nossa cruz é muito mais leve do que a cruz que Jesus carregou. E eu não estou falando de uma cruz de madeira. Eu estou falando da cruz do cálice da ira de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa condenação. E por quê? Por que isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele decidiu nos amar. Dessa forma, meus irmãos, nós não podemos nunca, jamais questionar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Você acha mesmo que alguém que não te ama poderia entregar o seu filho para morrer pelos seus pecados? Então, por mais que nós tenhamos alguns momentos difíceis na vida, por mais que nós tenhamos algumas experiências dolorosas, sofridas, lembremos-nos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Esse meio de graça ultrapassa todas as dificuldades que nós temos, todas as lutas que nós enfrentamos. O amor de Deus é muito claro sobre as nossas vidas. E não são as provas deste mundo, não são as nossas experiências ruins que nos levam a estarmos longe desse amor de Deus sobre nós. Olhe para Jesus, lembre-se de Jesus, lembre-se do que Ele fez por nós, do que Ele fez pela sua igreja. Então você se lembrará do grande amor que Deus tem sobre as nossas vidas. E o terceiro e último ensinamento desse texto é que nós precisamos deixar a vingança para quem de direito, que é o Senhor Jesus, o justo juiz. Depois de expor toda a verdade aos seus irmãos, José lançou-se a cada um deles, começando por Benjamim, mas o versículo 15 diz que ele beijou
todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Esse texto nos ensina a deixarmos todo desejo de vingança de lado. Toda a ira, toda a indignação, toda a raiva que nós podemos ter sobre alguém de lado. José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos naquele momento. Se ele não quisesse aceitar os seus irmãos na terra do Egito, se ele não quisesse sustentar a sua família com o cereal que só o Egito tinha, que só José tinha, ele não era obrigado. Faraó não o obrigaria a fazer isso. Faraó nem sequer teria tomado conhecimento da família de José. Ele poderia ter se vingado dos seus irmãos. Ele poderia tê-los prejudicado. Mas não foi isso que ele fez. José abençoou seus irmãos. José trouxe seus irmãos para uma terra boa. José pagou o mal com o bem. O mesmo que Jesus fez por nós. O mesmo que Jesus ainda faz por nós. Porque, irmãos, mesmo tendo sido alcançados pela graça salvadora do Evangelho, nós ainda não deixamos de ser pecadores. Nós ainda não deixamos de ser falhos. Nós ainda não deixamos de vacilar contra Deus. Mas mesmo assim, Ele não tem nos tratado segundo as nossas iniquidades. Ele não tem nos tratado de acordo com os nossos pecados. Mas Ele retribui com graça e com misericórdia. Nós precisamos aprender a esperar na justiça de Deus, que no tempo devido vai se manifestar. Deus é quem vingará nos nossos inimigos tudo aquilo que eles têm feito contra nós. Portanto, libertemo-nos de todo desejo de vingança, de toda a ira que corrói o nosso coração, que tira a nossa paz, o nosso sossego. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E Deus agirá com a devida justiça, no tempo certo e da forma certa. Confiemos em Deus, em tudo aquilo que acontece. E não nos vinguemos, em hipótese alguma. Eu quero concluir essa mensagem relembrando aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você anda ansioso pela sua vida? Você tem lutado contra a ansiedade e não tem conseguido vencê-la? Você tem passado por tristezas profundas, você tem passado por experiências ruins e não sabe porquê e não entende a razão de tudo isso? Eu quero convidar você, através da mensagem de hoje, a olhar menos para a sua vida e mais para o autor da vida, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que acontece com você não acontece por acaso. Não é obra do acaso, mas é obra de Deus sobre tudo aquilo que se passa nos seus dias. Olhe para Deus com os olhares da fé, com a certeza no seu coração de que Deus está no controle e que Ele tem propósito sobre tudo o que você enfrenta. E que Deus tem planos maravilhosos para o seu povo. Guarde no seu coração essas pequenas, mas tão profundas e importantes verdades. Deus ama o seu povo, a sua igreja. Deus conduz a história de todo o universo. E Deus tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas. Confie no Senhor. Não importa quanto tempo, quantos dias, meses ou anos você tenha que enfrentar
períodos difíceis. Mas olhe para o Senhor. Cada detalhe, cada mínimo acontecimento que acontece na sua vida faz parte do agir de Deus, dos propósitos de Deus e da bondade do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. E Deus tem planos maravilhosos sobre tudo aquilo que acontece. Confie no Senhor, descanse o seu coração no Senhor e olhe para Deus mais do que para as circunstâncias da sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a orarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra confortadora. Obrigado pela Tua palavra que nos abençoa, que nos consola, que nos direciona e que nos ensina lições tão profundas e maravilhosas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por estar no controle de tudo que acontece sobre nós. E porque o Senhor tem propósito sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Deus, a enxergarmos a mão do Senhor sobre todas as coisas. Se for a Tua vontade, Deus, compartilha conosco quais são os propósitos, mas no tempo do Senhor, e se assim não for a Tua vontade, ajuda-nos a confiar, entendendo que fé é muito mais do que ver. Fé é crer mesmo sem entender. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa luta diária contra o pecado. Ajuda-nos nas nossas dificuldades que enfrentamos na vida, para que possamos crescer em fé, confiança no Senhor e assim glorificar ainda mais o Teu nome. Em Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos por todas as coisas. Amém. E assim, meus irmãos queridos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, que a consolação e a paz do Santo Espírito repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.